fui tão ministrada pelo louvor que eu podia orar e terminar o culto aqui para a gente ir embora. Mas Deus sempre tem mais para nós, né, irmãos? E boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com a família de vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui na casa do Senhor, onde nós nos reunimos como igreja para louvar, para exaltar e para adorar o nome do nosso Deus. E com o privilégio e a certeza de sabermos que Deus é real neste lugar, que a presença de Deus é real neste lugar. Isso é um privilégio, irmãos. E eu não sei quais são as adversidades que vocês têm enfrentado ou que vão enfrentar. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que aqui na casa do Senhor é o melhor lugar de cura, adorando e louvando o nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho essa noite sobre isso. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, versículo 15 em diante. Todos encontraram? 2 Samuel 12, amém? Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Verso 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Vamos ficar por aqui, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença que é real neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada um que está aqui na tua casa para ouvir a tua voz essa noite. Obrigada, Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que nós possamos sair daqui cheios da tua palavra, cheio daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, eu me coloco diante de ti, Senhor, como um vaso vazio de mim, para que eu seja cheia do teu Espírito Santo e que o Senhor venha falar à tua igreja. Assim eu oro e clamo em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui é peculiar, né? Um episódio na vida de Davi, um episódio conturbado, o pecado de Davi com Batseba. Eu não sei se todos, mas a maioria aqui conhece essa história, né? Que quando Davi estava lá sem fazer nada, apesar de tudo, ele não quis ir para a guerra, né? E ele ficou ali no seu palácio, e naquele momento ele não estava fazendo nada, e foi dar uma voltinha ali no terraço do palácio dele. E ali, sozinho, sem fazer nada, ele ficou ali olhando para o horizonte e avistou Batseba. E apaixonou por essa mulher e mandou buscar, e aí começa o pecado de Davi. E que não é o único pecado de Davi, mas o pecado que marcou a vida desse homem de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela não está aqui só para ser lida ou só para ser contada a história, mas ela está aqui para ser aplicada na nossa vida. E muitas vezes enfrentamos adversidades que parecem não ter solução. As adversidades vêm e trazem muita tristeza no nosso coração. E nós estamos passando assim, uma época difícil, onde as adversidades vêm para nos derrubar, para nos abater, para nos jogar no chão, sem dó, sem piedade, com choro, com aflição, com tristeza.
E nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós estamos isentos de passar ou sofrer tudo isso. E Davi, nesse exemplo aqui, é muito bom, porque como diz a Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, Davi pecou várias vezes, mas teve a maior parte da sua vida grandes experiências com Deus. Davi não desperdiçou nem um momento bom e nem um momento ruim para ter experiências com Deus. E Davi enfrentou duras provações, mas Davi se manteve o quê? Firme. Ele manteve a sua fé, confiança em Deus. Ele se manteve firme no caminho do Senhor. E esse exemplo é um exemplo bíblico que encontramos diversos personagens. Não tiveram fé porque tudo iam bem, mas tiveram fé apesar das adversidades. Tiveram fé apesar das perdas. Tiveram fé apesar das derrotas que enfrentaram. E eu, e você? Como temos enfrentado as adversidades? Como temos olhado para a adversidade, irmãos? Será que a gente luta? Será que a gente enfrenta ou a gente foge? Será que a gente luta ou a gente se entrega? Será que a gente reage ou a gente desiste? Qual tem sido a nossa atitude nesses momentos? Aí eu convido você para olhar para esse texto de Davi, para refletirmos, porque Davi está aqui enfrentando uma noite muito escura. Davi está aqui enfrentando um período difícil na sua vida, foi provocado por um pecado. Sim, ele sabia disso, ele tinha consciência, mas era uma dor que ele não queria passar e que ninguém de nós queremos passar, irmãos. Perder um filho. Ele não queria passar essa dor. E não queria que ninguém passasse. E eu quero mostrar aqui a primeira atitude de Davi, quando se deparou com essa situação, que está aqui no verso 16. Que diz assim, ó. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Gravemente. E aqui, irmãos, está uma coisa que muitos podem questionar ou não entender. Porque muitas pessoas atribuem a doença ao diabo. Não sei se vocês já ouviram falar. As pessoas fulano está doente. Isso é o diabo. Isso é coisa do diabo. Isso é o diabo que faz. E aqui está uma doença que quem colocou, irmãos? Foi Deus. Foi Deus quem colocou. Então, nós temos que parar de sermos simplistas demais nas nossas respostas, nas nossas soluções, achando que sabemos demais. E nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada, só o discernimento do Espírito Santo, que é um dom espiritual, irmãos, que nos mostra a origem e a razão dos acontecimentos. E aqui está uma doença que quem colocou foi Deus, foi promovida por Deus, porque Deus sabe todas as coisas e porque Deus tem propósito. E o interessante aqui, voltando para a atitude de Davi, o interessante aqui, irmãos, que a atitude de Davi ao se deparar com aquele problema, ele acredita que de alguma maneira ele pode participar da solução desse problema. Que qual é a notícia que ele recebe? Que o seu filho, que acabou de nascer, estava o quê? Estava gravemente ferido em vias de morrer. E quando ele recebe essa notícia, ele poderia dizer, mas o que eu posso fazer? Eu não sou médico. Eu não tenho poderes. Não está no meu alcance. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele buscou o problema para ele. Olha o verso 16. O verso 16 fala assim, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra em oração. Irmãos, o que significa jejum e oração? Usar as armas espirituais. A Bíblia diz que Davi era um homem de guerra. Davi, irmãos, ele não pôde nem construir o templo. Não sei se vocês já ouviram falar do templo de Salomão. Era o sonho de Davi construir o templo, mas ele não podia porque as mãos dele tinham muito sangue. Ele era um homem de guerra.
E agora, neste momento aqui, um homem acostumado com armas. Mas agora, neste momento aqui, irmãos, as suas espadas, as suas lanças, as suas armas não serviam para nada. Não serviam para nada. E ele então deixa as armas naturais de lado e vai usar as armas espirituais. Irmãos, Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que essas armas espirituais, eu e vocês a temos. Jejum e oração são armas que todos nós podemos usar. Que todos nós possuímos. Então vamos usá-la, irmãos. O que é possível para nós, vamos fazer. E não chegar diante da situação e falar, eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada. Podemos sim. Nós podemos, irmãos, buscar a Deus. Nós podemos jejuar, nós podemos orar. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e passar uma noite inteira prostrado nos pés do Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim. Isso são armas espirituais. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo com as nossas armas espirituais? Às vezes nós contamos tanto com as armas naturais, né? As armas naturais. Nós fazemos tanta conta, é assim que vai dar certo. E não estamos usando as nossas armas espirituais. E eu pergunto para você essa noite, você está enfrentando alguma adversidade? Você está enfrentando alguma dor, algum choro, algum problema, alguma dificuldade? Use as armas que você tem. Faça o que você tem que fazer. Não desista, não jogue tudo para o alto. Ore, jejue, busque. Como diz a Bíblia, busque crendo. Porque Davi, ele buscou crendo, irmãos. Ele não foi assim, então eu vou ali orar, se der certo, Deus... Não, ele buscou crendo que haveria ali um resultado naquela atitude dele, de buscar, de jejuar, de orar. E nós vemos isso porque aqui na segunda atitude dele é interessante que Davi sabia do seu erro. Nós lemos aqui, não sabia? Davi sabia do seu pecado. Ele podia muito bem ter falado assim, não, isso aí é consequência do meu pecado. Eu não posso fazer nada. Tudo isso vai acontecer. Ele sabia, irmãos. O profeta já tinha revelado, ele já tinha palavra. Ele sabia até que a criança fatalmente morreria. Olha o verso 14, o que diz. Verso 14 diz assim, mas posto com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Quem disse isso, irmãos? Natã, o profeta. Quando aqui no verso 13, Davi chegou diante de Natã e falou assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Então quando Davi confessou o seu pecado, Natã veio com a profecia, o filho que te nascer vai morrer. Vai morrer. Então mais um motivo para ele falar assim, o que eu posso fazer? Eu pequei, eu errei. O profeta já me entregou a palavra. O que mais eu vou fazer? Não. Ele não desistiu. Ele orou, ele jejuou, ele prostrou. Ele rasgou as roupas, ele prostrou com o rosto no chão. Ele passou noite prostrado, não foi só uma não, irmãos. Ele chorou nos pés do Senhor. Pastora, qual a motivação de Davi? Qual é a motivação por trás disso? Irmãos, ele não recorreu à justiça de Deus. Ele recorreu à misericórdia de Deus. Vocês entendem a diferença, irmãos? Da justiça e da misericórdia? Quando nós pedimos justiça para Deus, o primeiro a ser justiçado somos nós. Então Davi vai recorrer à misericórdia de Deus. A justiça, Deus já tinha determinado que a criança ia o quê? Morrer. Essa era a justiça de Deus, mas Davi apela para a misericórdia, porque ele conhece a misericórdia de Deus, porque ele conhece a bondade de Deus, porque ele sabe que Deus é bom, porque ele acredita nessa bondade e nessa misericórdia. Ele acredita que por misericórdia, Deus podia reverter aquela situação. Ele acredita nisso.
E Deus pode, irmãos. Se nós formos lá em Isaías 38, lá conta a história do rei Ezequias. E quando Deus usou a vida do profeta Isaías, para que ele fosse lá e desse um recadinho para o rei, Isaías chegou lá e falou: Ezequias, arruma aí suas coisas, organiza sua casa aí, porque como diz meu sogro, né? Porque você vai viajar, porque você vai morrer. Deus mandou falar isso. E ele pegou, irmãos, naquele momento, ele deitou na sua cama, ele chorou, ele clamou, ele pediu misericórdia. E Deus reverteu a situação. Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele, pela sua misericórdia. Então Deus tem propósito que nós não conhecemos. Deus tem atitudes que podem nos surpreender. A Bíblia mostra, até em outros episódios, que por misericórdia Deus mudou várias situações. Irmãos, Deus é misericordioso, Ele pode mudar a sua situação. Mas você tem que crer na misericórdia do Senhor. Porque nós, irmãos, que conhecemos pouco, que sabemos pouco, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a Deus misericórdia, nós temos que clamar por misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor não acaba. Lá em Lamentações 3:22 fala: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, irmãos. Você só está aqui pela misericórdia de Deus. Nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Nós só estamos com saúde pela misericórdia de Deus. Então nós temos que aproveitar esse momento que nós saímos de casa e nos reunimos aqui como igreja, e orar e clamar pela misericórdia de Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. E Davi, ele cria nessa misericórdia de Deus. E ele mostra isso no verso 17, que ele diz assim, que é a terceira atitude de Davi. Ele diz assim, eu vou ler o 16 para completar. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. 17. Então os anciões da sua casa achegaram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Davi aqui mostra atitude na frente de todo mundo, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia que ele estava buscando a misericórdia de Deus. E ele sabia que por misericórdia Deus podia reverter aquela situação. Então ele não esconde, irmãos. Ele busca, ele chora, ele clama, ele se entrega, ele abre seu coração. Ele não tem vergonha das suas emoções. De mostrar o que estava no coração dele. Naquele momento estava o quê? Orar, jejuar, chorar, clamar pelo nome do Senhor. Ele não teve vergonha de mostrar que ele necessitava da presença do Senhor naquele momento. E às vezes, nós tentamos esconder as nossas emoções. Através de um falso sorriso, através de muitas coisas, nós escondemos as nossas emoções. Às vezes nós temos vergonha de falar que nós estamos no momento de clamar, no momento de chorar, no momento de nos entregar ao Senhor. E não abrimos os nossos corações. E Davi abriu, irmãos. Ele estava nessa luta e ele abriu o seu coração diante de todos ali. E outro exemplo também que eu posso mostrar para vocês, que é em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Mateus 26, 38 fala assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Em que circunstância Jesus disse isso, irmãos? E a quem ele disse isso? Aos discípulos, na noite em que seria morto. Ele abriu o seu coração para os discípulos, para os chegados, para os amigos, e falou: o meu coração está triste. O meu coração está dilacerado. Fiquem aqui, orem comigo. Ele chamou os amigos para estar com ele, para orar com ele. E Davi estava nessa luta e não escondeu o que sentia. Então, irmãos, não tente esconder, não tente tapar o sol com a peneira.
Abra seu coração. Abra seu coração e não acumule sentimentos ruins. Não acumule tristeza. Isso só faz, irmãos, adoecer a nossa alma. Às vezes você olha para a pessoa assim, a pessoa está doente, está adoecida. Mas é a alma de guardar sentimentos ruins, de não colocados, de não abrir o seu coração e falar, nossa, como eu preciso de Deus nesse momento. Como eu preciso orar, como eu preciso jejuar, como eu preciso buscar. Isso adoece a alma. E a quarta atitude aqui de Davi, no versículo 19, fala assim: viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, sim, morreu. Davi nos mostra aqui, irmãos, que na dor, na angústia, na oração, ele não ficou alheio ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele estava ali prostrado, orando, buscando. Ai, pastora, mas isso aí não é importante, não. É importante sim. É importante, irmão, sabemos que orar, jejuar, buscar a Deus não significa se alienar. Não significa perder o contato com o mundo. Davi estava empenhado nisso, ele orou, ele jejuou, ele se humilhou. Mas ele percebeu o que estava acontecendo à sua volta. Aqui no verso 19 fala que ele estava ali orando, prostrado, quando ele ouviu o quê? Os servos cochichando. E ele falou, opa, aconteceu alguma coisa? A criança é morta? Eles responderam, sim, morreu. Irmãos, e nós não podemos perder a concepção do que está acontecendo ao nosso redor. Senão, oração seria sinônimo de alienação. E orar e viver em oração não significa se alienar ou se isolar do mundo exterior. Não significa até mesmo, porque nós temos que saber o que está acontecendo para sabermos a hora de mudar a nossa atitude. Nós não podemos ficar só numa atitude. E Davi, quando ele estava ali, se ele não percebe, se ele estivesse ali alienado e não percebesse o que estava acontecendo, os servos, eles tiveram o quê? Receio de falar para Davi que a criança tinha morrido. Mas Davi percebeu e perguntou, e aí, a criança é morta? Eles responderam, sim, morreu. Senão ele podia estar lá orando, jejuando, por uma coisa que a criança já estava morta. E ele podia continuar naquela prática. Mas quando falaram para ele, que nesse momento aqui ele recebe a notícia. A criança morreu. E é o momento, irmãos, que Davi vai nos dar as maiores lições desse texto. Com a sua atitude. Quando ele recebeu a notícia. É a quinta atitude. Como reagir ao pior? Porque reagir quando as coisas vão bem é fácil, né? Quando as coisas estão tudo bem, o progresso, a prosperidade, os ganhos. Vai tudo bem, obrigada. Mas e as perdas? Como reagir às perdas? Como reagir a uma coisa que você está orando, que você está clamando, que você está jejuando, que você confia na misericórdia de Deus, que você prostra e não acontece como você quer. Não é a vontade de Deus que aconteça daquele jeito. E a gente vê que muitos irmãos, muitas pessoas têm imitado Davi até esse ponto. Jejua, ora, clama, chora. Mas aí quando recebe a notícia, a criança é morta. Ele desiste de tudo. Se entrega, irmãos, e começa a murmurar. Eu jejuei, eu orei. Eu fiquei uma noite prostrada aos pés do Senhor, chorando. Quando fica uma noite na festa, dançando a noite inteira, ninguém chora, né? Mas aí, se ficar uma noite orando, quer contar para todo mundo. Fiquei a noite inteira orando. Aí começa a reclamar. Fiquei a noite inteira orando. Eu chorei, eu clamei. Eu fui a pé, voltei a pé. Fiz promessa. E Deus não se importou comigo. Deus não fez nada. Deus não me ouviu. Irmãos, tem pessoas que ficam até de mal de Deus. Vocês não conhecem ninguém? Eu conheço.
Pessoas que falam assim, não, Deus não me ouviu, eu não estou nem passando na porta da igreja, eu não estou nem pensando, porque eu estou muito chateada com Deus. Porque não saiu como ela queria, não aconteceu o que ela queria. Aí Davi vai nos ensinar com sua atitude, como reagir às adversidades. Como enfrentar as adversidades. Como enfrentar o não de Deus. Como enfrentar a oração que não deu certo. Como enfrentar o pedido que não foi atendido. Como enfrentar a vontade de Deus que não é a sua vontade. E a reação de Davi aqui, irmãos, é surpreendente. E hoje eu li 2 vezes, e as 2 vezes eu chorei, porque não é fácil ter essa reação de Davi. Não é fácil, irmão, diante dessa situação, você ter essa reação de Davi. Isso é um exemplo para nós. Por isso esse homem foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, sim. Mas olha aqui a posição desse homem. Olha o exemplo, irmão, no verso 20. Diz assim: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Ele entrou aonde, irmãos? Na casa do Senhor, para adorar o Senhor. A dor, o choro, a tristeza não afastou Davi de adorar o Senhor. Pelo contrário, ele levou Davi para mais perto do Senhor. Davi, irmãos, é um homem, ele não é um homem dos Salmos, que escreveu os Salmos só antes desse texto, mas depois desse texto. A dor, o não de Deus, não o impediu de continuar sendo um adorador. E isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo, irmãos, de olhar para esse homem, ver a dor que ele passou. E às vezes nós passamos uma dorzinha desse tamanhozinho. E nós não queremos mais saber de Deus. E olha a atitude desse homem. A primeira atitude que ele teve, se levantou. Aqui fala que Davi se levantou. Davi se colocou de pé. Davi se posicionou. Ele teve o quê? Fé, atitude de fé. Ele se colocou de pé quando ele ficou sabendo aquela notícia. Depois a Bíblia diz que ele se lavou. Ele se lavou daquela sujeira. Tirou ali, irmãos, sujeiras acumuladas, pano de saco, cinzas, fracasso, choro, tristeza, dor. A Bíblia diz que ele se lavou. Depois a Bíblia fala que ele se ungiu. E esse aqui, irmãos, é simbólico, porque a unção é símbolo da presença de Deus, da consagração de Deus. E eles tinham esse costume de se consagrar. Era necessário se consagrar para livrar do passado. Para livrar daquilo que ficou para trás. E esse é um conselho que eu quero deixar aqui para a igreja. Consagre a sua vida a Deus. Mesmo que as coisas estão dando errado, mesmo que os seus olhos estão vendo o mundo de cabeça para baixo, consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus, irmãos, para que você seja protegido dos sentimentos ruins, dos sentimentos de ingratidão, do sentimento de tristeza, do sentimento de inconformismo. Consagre a sua vida a Deus. Davi consagrou sua vida a Deus para que ele ficasse limpo de tudo aquilo que podia atrapalhar o que? A sua fé, do passado. E às vezes nós não queremos, né? Tem coisas que nós não queremos esquecer. Aí nós vivemos. Coisa que aconteceu lá em 1927, né, Rosane? Coisa que aconteceu um mês atrás. Coisa que aconteceu ontem. Nós não queremos esquecer. E isso tem atrapalhado a nossa fé. Isso tem atrapalhado a nossa marcha, irmãos, que é para frente e não para trás. Quando Jesus abriu o mar vermelho, ele falou: marchem, não olhe para as circunstâncias, marchem. E é o que o Senhor está falando para nós: marchem, olha para frente, esquece o passado. Unja-se, consagra ao Senhor, consagra a sua vida a Deus, olha para frente, irmãos.
Deus tem propósito nas nossas vidas. Mas nós temos que marchar, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar na misericórdia do Senhor. A misericórdia dele se renova toda manhã. Na sua vida. E é isso que Davi está nos dando um exemplo aqui. E depois a palavra de Deus diz que ele trocou as suas vestes. Ele foi lá e tirou aquelas vestes sujas, de tristeza, de choro. E se vestiu com vestes de alegria. Com vestes de louvor. Com vestes de riso. E prosseguiu. E a palavra de Deus diz que ele fez o quê, irmãos? Entrou na casa do Senhor e adorou ao Senhor. Ele foi para a casa do Senhor e adorou ao Senhor. Depois que ele se colocou de pé, se posicionou, lavou, trocou suas vestes, se ungiu, ele foi para a casa do Senhor, o novo homem. Adorar o Senhor. E isso, irmãos, essa é uma lição que nós não podemos perder. Essa é uma lição que nós temos que guardar nos nossos corações. E a igreja, ela funciona como um termômetro da nossa fé. Nós, pastores que estamos sempre aqui, nós vemos muito isso, que no momento que tudo está bem, que tudo vai bem, a pessoa está aqui rindo, feliz da vida. Mas se as coisas dão errado, irmão, as pessoas fazem o quê? Muitas se afastam da presença de Deus. Tem umas que se afastam definitivamente. Por achar que as coisas tinham que ser do jeito dela. E Davi está nos ensinando aqui que o melhor lugar para ser curado, para curar a sua vida, é na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. E isso é um aprendizado que nós temos que guardar nos nossos corações. Nós temos que viver, irmãos, nós temos que praticar. Porque Davi praticou, Davi viveu. Vamos lá para o Salmo 27, que é um salmo de Davi. Salmo 27, versículo 4 e 5. Salmo 27, versículo 4 e 5. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, e me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Irmãos, o mesmo Davi que escreveu isso aqui, é o mesmo Davi que está vivendo isso aqui. É o mesmo Davi. Então ele não é, por isso que eu falei para vocês que Davi não é o homem do salmo antes desse texto, mas é o homem depois desse texto. Porque é o mesmo que escreveu, é o mesmo que está vivendo agora. E às vezes nós não vivemos muitas coisas que nós falamos. Muitas coisas que nós declaramos. E como nós sabemos, nós somos vitrines, né, irmãos? Tem muita gente de olho em nós. E às vezes nós estamos falando, mas não estamos vivendo. E já partindo para a conclusão, vamos voltar lá para o texto de 2 Samuel, versículo 21 e diante, fala assim: disse-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Irmãos, é a mesma mulher, é o mesmo Davi.
E depois que a criança foi morta, que ele se levantou, que ele se posicionou, ele foi na mesma mulher, consolou-a e tiveram um filho. Quem conhece Salomão? Todo mundo conhece Salomão, né? Pois é, era o filho de Batseba com Davi. E o Senhor fez o quê? O amou. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Irmãos, essa vida aqui é passageira. Às vezes é doído falar isso, porque tem gente que não recebe muito bem. Mas essa vida é passageira. E o melhor que nós temos que fazer é isso, é viver pela misericórdia de Deus a cada dia. A cada dia, irmãos, a cada amanhecer, você agradecer pela misericórdia que foi renovada na sua vida. E o Senhor me trouxe aqui, e o Senhor te trouxe aqui essa noite, para te falar, viva por misericórdia e não por justiça. É isso que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Convido você, aquele que puder ficar de pé, para orarmos e agradecermos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui na casa do Senhor, de clamarmos pelo Senhor, de falarmos com o Senhor. E o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Às vezes você pode ter falado assim, mas eu não estou ouvindo a voz do Senhor. O Senhor acabou de falar com você. Essa palavra aqui, irmãos, não é para quem não está aqui, não. É para nós que estamos aqui. Deus está falando com você. Não peça justiça, peça misericórdia. Por isso Deus te trouxe aqui essa noite. Que você possa orar, abrir sua boca, orar a Deus e agradecer por esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença que é real neste lugar, pela Tua palavra, Senhor, que nos sacode a cada dia, que nos constrange, Senhor amado, com a Tua verdade, de sabermos, Pai amado, que nesse mundo nós não somos nada, se não for pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Pai, sabemos que enfrentamos sim, a cada dia enfrentamos adversidades, mas sabemos que o Senhor é maior do que qualquer adversidade que podemos enfrentar. Obrigada, Deus. Obrigada porque Tu és santo, porque Tu és fiel, porque o Senhor fala, porque o Senhor nos avisa, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor nos dá a direção de caminharmos, Senhor amado. Muito obrigado, Pai. Como Tu és maravilhoso, como Tu és fiel. Que nós possamos ser fiel também a Ti, Senhor, e andar no caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu povo. Obrigada pela Tua igreja reunida aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Porque Tu és merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim eu oro e Te agradeço em